mas que na verdade fazem cura, são curandeiros, pais santos, esse tipo de gente assim. E a terceira rã seria nós, o povo. Por que seria nós? Porque simplesmente nós estamos enganados por pessoas como essa. Pessoas que são e que dizem ser homens de Deus e ao mesmo tempo dizem não ser homens de Deus, mas fazem coisas acontecerem para que nós possamos ver que eles também têm dom. Isso é uma falsidade da qual Satanás colocou no mundo. Onde tem enganado muito povo, onde tem enganado muito povo de Deus. Curandeiros, por exemplo, que muitas das vezes as pessoas podem estar com alguma doença, ele vai e faz alguma reza brava lá e faz com que aquela pessoa, na cabeça dela, se cure daquilo. Mas sendo que nada disso é verdade. Como os falsos profetas, a principal característica de um falso profeta, irmão, você pode ter certeza que ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Ele nunca vai chegar próximo a você e vai dizer totalmente a verdade. Ele sempre vai dizer aquilo que vai fazer você pular, aquilo que vai te satisfazer. Por isso, muitas pessoas têm sido enganadas. Porque as pessoas, hoje em dia, muitas pessoas que estão nas igrejas, eles não têm procurado totalmente Jesus Cristo. Eles têm procurado exatamente com alguma coisa que vai preencher. Preencher, de repente, o bolso, preencher, de repente, um trabalho, de repente, uma casa com piscina. E por isso Satanás levantou pessoas como essa, falsos profetas como esse, para enganar o povo de Deus. Eu queria contar um testemunho da onde Deus me deu discernimento. E o discernimento, no que eu estou falando aqui, no contexto da qual estou falando, é muito importante para nós percebermos, para não sermos enganados por pessoas assim. Uma vez eu estava, logo quando eu fiz 4 meses aqui na casa do Senhor, eu tinha 4 meses aqui, eu já estava aqui, e muitas das vezes eu vi muitas pessoas subirem aqui em cima do púlpito e falar sobre discernimento. Eu confesso a vocês que eu não sabia o que era discernimento. Mas eu via muitas pessoas aqui em cima falar, as pessoas que oravam perto de mim também falavam sobre discernimento. E eu não sabia o que era, eu achava uma palavra bonita, discernimento. Mas eu não sabia de fato o que era. Até que um dia eu cheguei em casa, estava lá em casa e pedi em oração para que Deus me desse discernimento. Porque eu via todo mundo falar sobre discernimento, eu queria ter também. Só que eu não sabia o que era. Então eu fui, orei, mas aquele dia, irmão, foi uma coisa tão pura. Eu acho que Deus ali no céu, lá em cima, ele olhou para mim com o coração assim totalmente feliz, porque eu falei como uma criança naquele momento. Mesmo não sabendo o que era, mas eu queria ter aquilo. Eu queria ter discernimento na minha vida. E Deus deve ter olhado para mim aqui de cima, com um sorriso enorme, inclinando os ouvidos dele para escutar a minha oração. E eu pedi aquilo uma coisa tão pura dentro do meu coração, mesmo sem saber o que era. Um tempo depois, o tempo que passou, e aos domingos eu tinha muita. Eu jogava futebol, né? Nos dias de domingo assim, 1 hora ia para o campo, jogava no futebol, é uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração, sempre tive vontade de ser jogador de futebol. Então, todo domingo era de lei fazer isso. Já tinha 4 meses que eu estava na casa do Senhor, mas não tinha deixado o futebol de lado ainda. Não que não seja, irmãos, coisa de Deus, o futebol, não tem nada a ver. Mas eu vou explicar para vocês o que o futebol tem a ver com o discernimento da qual Deus me deu. Todos os domingos, a gente reunia em várias pessoas que jogavam nosso time aqui no bairro, e chegava ali e a gente tinha todo tipo de conversa. Uns falavam de mulheres, outros falavam de carro, outros falavam de baile, de festa, esse tipo de coisa, assim, esse tipo de conversa. E para o novo convertido ficar no meio daquelas pessoas não é nada agradável. Pelo que eles falam, são os meus amigos, eu conheço desde pequeno, não deixo de falar com ninguém. Mas o que estava acontecendo ali, aquilo já estava me deixando um pouco incomodado. Eu ficava no meu coração aquilo, às vezes quando eu ia, às vezes eu estava entrando no meio da conversa. Já estava fazendo e falando o que eles faziam e falavam. Então Deus estava me incomodando assim dentro do meu coração para que eu não pudesse mais descer aquele campo e não ficar mais ali. Eu deixava às vezes de ir para o sítio do pastor Cléber para poder jogar bola lá, porque aquilo ali era a minha vontade, aquilo ali era uma coisa que eu gostava muito. Até que teve um dia, no meio do jogo, eu pisei num buraco e acabei torcendo o tornozelo. Saí do campo,
Tirei minha chuteira, na hora que eu fui ver, tinha um calombo enorme no meu pé. E ali o pessoal chegou, ficava olhando assim, e o rapaz que estava substituindo o treinador, ele chegou até mim e falou: pô, Léo, brincadeira, você além de tudo, além de perder gol, além de jogar mal hoje, você ainda por cima machuca o pé. Aquilo ali foi o fim para mim. Eu cheguei e olhei, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi uma coisa que entrou na minha cabeça e falei: rapaz, o que esse cara está falando? Mas eu tenho certeza que Deus usou aquele cara para falar aquilo. E naquele momento me deu uma revolta tão grande. Hoje eu vejo aquilo ali como uma coisa boa. Mas naquele momento eu fiquei revoltado. Por quê? Porque o cara não chegou a oferecer nenhum gelo para me passar no pé. Não chegou a falar: Léo, vamos para o hospital, eu vou te levar. Eu tenho certeza que se eu tivesse assistido o pastor que tivesse acontecido, alguém dos irmãos teria me levado. O que eu quero dizer com isso para vocês, irmãos? Que vocês, nós cristãos, nós crentes, nós temos que estar com as pessoas certas nos lugares certos. Nós não podemos ficar no nosso passado. Eu tinha 4 meses ali que eu era novo convertido. Mas o que aquela oração tem a ver? A oração da qual eu pedi discernimento, o que tem a ver com aquele futebol? Porque naquele momento, Deus, quando eu ia subindo o morro, eu estava mancando, ninguém me ofereceu carona para ir para casa. Tudo bem, eu subi, continuei. E quando eu cheguei na metade do morro, Deus falou dentro do meu coração. Você lembra quando você falou que você me pediu discernimento, mesmo sem saber o que era? Hoje eu dou discernimento na sua vida. Sabe por quê? Porque nesse dia de hoje, você sabe que aonde você tem que ficar e com quem andar. E com esse discernimento que eu te dou, você vai servir para outras coisas na sua vida. E aquilo ali eu fui até me animei. E eu machuquei esse pé, irmão. Foi a mesma gravidade. Eu tinha machucado uma vez, foi a mesma coisa, no mesmo buraco, a mesma causa. Da outra vez eu fiquei 2 meses com o pé engessado por causa disso. Só que Deus, quando a gente está na presença de Deus, irmão, nada é impossível. E com 5 dias meu pé já estava totalmente bem, sabe? Meu pé já tinha desinchado e já estava andando normal. Então eu creio muito que aquilo ali foi uma missão de vida para mim, para que eu não pudesse mais descer e ficar no meio de pessoas da qual Deus não se agradava que eu ficasse. Mas aqui que eu quero dizer para vocês, irmãos, são sobre falsos profetas e sobre discernimento. Falsos profetas. Eu quero poder falar para vocês para que vocês não venham ser enganados, como também eu já fui. 8 meses de novo convertido. Eu conheci um tal de Benzinho. Todos vocês devem conhecer esse homem. Ele tem uma unção extraordinária, é um poder que você olha e você fica babando. É uma coisa assim que, você vê, ele realmente é um homem de Deus. O que ele faz é uma coisa incrível. Ele faz coisas que acho que homem nenhum aqui na face da terra deve fazer. E ele se diz ser o novo Elias, o Elias da nova geração. Quando eu vi aquilo, como novo convertido, você acaba se concentrando. Então eu comecei a ver vídeos dele, mas sempre tive alguma coisa no meu coração que me colocava o pé atrás desse homem. Eu não estou falando mal dele, irmão. Eu só estou apenas falando para vocês quais são as características de um falso profeta. Eu quero mostrar para vocês o que realmente esses homens fazem. E esse tal de Benjamin, teve um vídeo dele, da qual ele orava, e ele falava que amaldiçoava todo homem, toda mulher, que se atrever a entrar contra a unção e o ministério da qual ele tem. Amaldiçoa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, sabe? Eu não acreditei no que eu ouvi. Pesquisei na Bíblia, olhei na Bíblia que não existe homens amaldiçoar homens, não existe, por mais que seja ter um inimigo, você tem que abençoar. Então, naquele momento, irmãos, eu fiquei assim, e fui vendo mais vídeos dele, e teve um vídeo da qual ele falava que em Naomi Quênia, o próprio Jesus Cristo, em espírito, e está em um dos shows dele, não pregação, não é show, da qual ele fala. E naquele dia eles iriam operar grandes milagres. E não querendo mais, ele dizia para todo aquele povo que a câmera que está filmando naquele dia ia capturar imagens
dele e de Jesus Cristo juntos. E aquela câmera ia fazer uma filmagem da qual revelaria a face de Jesus. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, sabe o que eu quero dizer para vocês, irmão? Isso que esse homem fez, isso que esse homem falou, é blasfêmia. É blasfêmia. No mundo está cheio de homens como esse. Homens que falam só realmente o que vocês querem ouvir, o que nós queremos ouvir, da qual tem enganado a nossas vidas. E quando eu falava daquela terceira rã, daquele terceiro espírito imundo, somos todos nós que estamos sendo enganados por esses homens, da qual a boca do dragão, que seria Satanás, cospe, aonde vem falsidade, aonde vem falsas profecias e falsas curas. E no mundo está caindo muitas pessoas dessa maneira. Muitas pessoas têm sido enganadas por isso. E o que o discernimento tem a ver com isso? Um dia, quando Deus falou, quando eu falei com vocês, quando eu estava subindo o morro, e Deus falava comigo, hoje dou o discernimento para isso, para que você não esteja no meio dessas pessoas, e isso vai servir futuramente para vocês. Hoje eu vejo por quê. Porque isso hoje, de fato, está servindo para mim e para você. O discernimento serve para isso, para que você venha desvendar pessoas como essa, descobrir realmente o que está por trás daquelas pessoas. Aos olhos de Deus, ninguém cobre nada. E se você pedir como uma criança, se você pedir no seu coração discernimento de Deus, Deus te concederá. Ele concedeu a mim, e foi ali onde eu vi que realmente o que esse homem faz, e o que esse homem fala, é blasfêmia, é doutrina de demônios. Para enganar as pessoas e levarem para o inferno junto com eles. No dia de Cristo, quando Deus voltar, Jesus voltar, todas essas pessoas serão separadas. E aqueles que são escolhidos de Deus, que confiaram em Deus, que tiveram discernimento, que tiveram a coragem de poder enfrentar pessoas como essa, onde manter o coração puro e reto, serão salvos. Irmão, essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. E só para finalizar aqui, eu queria ler Mateus. Em Mateus 5,43, está escrito assim: vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. O próprio Mateus está escrevendo aqui, falando de que futuramente isso aconteceria. Logo no 44 ele conclui: mas Deus lhe diz, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Em Romanos 12, 14, está escrito assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele não apenas falava para que as pessoas possam abençoar, mas ele de novo afirmava: sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Que vocês podem ter certeza que a volta de Cristo está chegando. E que cada dia mais Satanás tem levantado pessoas como essa para enganar o povo de Deus e levar a falência, levar a tristeza e logo depois ao lado do inferno. Que nós não possamos ser enganados por pessoas como essa. Que nós possamos ter esse discernimento. Quando forem orar, peça do coração, peçam como criança, e Deus concederá a todos vocês aquilo que for da vontade dele. Amém? Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.